uma transmissão ao vivo do 6º MBNE e agora ao meu lado a Luciana Caluf, que coordenou o primeiro Phyto Summit Brasil. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É um prazer estar aqui falando ao vivo sobre tudo o que aconteceu no nosso super evento. Prazer é nosso. Lu, pra gente, o que é o Phyto Summit? Então, o Phyto Summit é um evento multidisciplinar de fitoterapia aplicada à prática clínica, principalmente para prescritores e também para todos aqueles amantes da fitoterapia, no sentido das pessoas que gostam de estudar mais a fundo a parte científica da fito. São palestrantes, grandes nomes da fitoterapia, não só da nutrição, relacionados com a nutrição, mas médicos e farmacêuticos que puderam palestrar, trazendo um pouquinho da sua experiência, aliada a toda essa relação das novidades, das formas de prescrição, mas principalmente das várias maneiras que a fitoterapia hoje está trazendo, né, para o profissional e para o paciente e para o público final a relação da parte terapêutica e preventiva, onde a gente pode usar a fitoterapia como um grande instrumento de trabalho. Então, a gente viu assim que realmente hoje a prescrição está muito grande, muito alta dos profissionais das ciências da saúde, onde as farmácias magistral nos falam que mais de 50% das receitas vêm com fitoterápicos, com os extratos padronizados ou com as tinturas, e é muito significativo isso, né? Então, a farmácia magistral não deixa de ser um grande aliado nessa questão, porque são eles que formulam, que montam essas fórmulas, né? Pois trabalham com as grandes distribuidoras que trazem os extratos padronizados, os fitoterápicos, nessa excelência da padronização, do controle dos princípios ativos, e que por conta disso a gente vem tendo mais resultado então na relação terapêutica e preventiva com os pacientes, com o público final. Então o feedback da fitoterapia hoje, apesar dela ser milenar, é muito grande nessa relação da medicina integrativa, da nutrição, da farmácia. Isso, então, trouxe para a gente a necessidade de criar uma identidade de um evento que venha trazer capacitação, novidades, né? Empreendedorismo, para essas pessoas poderem ter, então, um calendário relacionado com a fitoterapia em forma de congresso. Infelizmente, no Brasil, a gente tem poucos congressos de fitoterapia, principalmente relacionada à fitoterapia clínica. Que tipo de temas os participantes encontraram lá? Então, os participantes encontraram vários temas. Nós começamos o nosso dia com uma palestra maravilhosa do Dr. Gabriel de Carvalho falando sobre genética, e foi uma palestra bem marcante onde ele falou que compostos bioativos então podem sim silenciar os genes, né? Então eu posso moldar a expressão gênica através dos compostos bioativos e os fitoterápicos. Aí depois eu vim falando sobre cronobiologia, então como é que a gente trabalha essa amplitude na relação dos hormônios, como por exemplo a melatonina, o cortisol, né? E como é que a gente trabalha essa questão do sono, da vigília com a fitoterapia, que está dentro da cronobiologia, dos ritmos biológicos. Aí nós tivemos outras palestras, como o Daniel Gurgel, que trouxe o câncer com a fitoterapia, artigos maravilhosos, né? Ninguém falando imagina, sobre né? isso. A Angélica falando sobre doenças autoimunes, então como essa relação adaptativa, como eu posso trabalhar a imunomodulação com a fitoterapia. A doutora Liane Beringer falou sobre um caso clínico muito interessante de um paciente jovem, diabético, onde ela modulou com a fitoterapia clássica e a fitoterapia chinesa. Tivemos duas mesas maravilhosas, uma de obesidade, com o Leandro e com a Eleonora, falando um pouco da medicina tradicional chinesa e um pouco da fitoterapia clássica também. E tivemos palestras falando sobre medicina integrativa, tivemos palestras falando sobre a relação dos antioxidantes com o Dr. Javier, que fechou o nosso evento. Eu acho que eu esqueci de alguma coisa, mas aí no meio tiveram várias outras questões, né, importantes. Então, assim, a gente teve ali uma abordagem multidisciplinar, dentro de uma fitoterapia mais funcional, né, relacionando também a parte clínica. A gente percebe que a fitoterapia ela é muito mais ampla e poderosa do que as pessoas podem imaginar, porque muita gente falou em fitoterapia, ela pensa que é o chá que ela toma para dormir, e é também, mas que é só isso. Não. Que não teria esse poder em doenças como doenças autoimunes, câncer, obesidade. Sim. Onde a gente mostrou também uma outra palestra que eu não falei, esqueci de falar agora, que foi do Dr. Fernando Amaral, que ele trouxe a relação dos óleos essenciais.
Então, como é que a aromaterapia, né, a questão olfativa pode melhorar tantas coisas? Então, como só de você estar em contato com uma planta, o que acontece com aquela pessoa, né? Então, mostrou a relação da produção dos óleos essenciais e a finalidade na relação nutricional e na relação também olfativa. Muito mais do que uma preparação caseira, Sim. do que uma infusão, uma decocção, mas é muito além disso. E a gente deixou bem claro ontem na mesa da legislação, ciências da fitoterapia, né, na relação do Brasil, a necessidade do prescritor ter que se capacitar, né? Eu preciso conhecer muito mais a fundo essa relação qualitativa da fito, né, para poder realmente ter certeza do que eu estou fazendo. Então isso é muito importante, foi muito bom. É uma área em crescimento aqui no Brasil e tem um potencial de crescer ainda mais, né? Exato. A gente vê que a fito e os nutracêuticos que estão diretamente ligados, tem muito nutracêutico que é fitoterápico, então está numa demanda assim enorme, né, de crescimento, que a gente vê assim que as distribuidoras, as farmácias, as escolas, as faculdades, todo mundo está trazendo muito esse assunto em voga, né, para poder discutir sobre isso. Então, assim, o empreendedorismo está muito grande na fitoterapia também, né? Então, assim, o crescimento é cada vez maior, a procura é cada vez maior, os lançamentos são cada vez maiores. Então, por que não trazer tudo isso para um público interessado, né? Que possa, então, se sensibilizar ainda mais dentro daquilo que é apaixonado, né? A fitoterapia é uma ciência que apaixona, porque você trabalhar com a natureza para o bem desse público não tem. No Brasil, que está mais interessado em alimentação saudável, em prática de atividade física, em comer menos carne para ajudar o planeta, alimentos clean label, sem aditivos, por que não também pensar na medicina nesse sentido, né, com essas características? Exato, e hoje a medicina, que ficaram bem satisfeitos com o que foi falado ali, né? Então a medicina integrativa trabalha muito isso. Então a gente está num universo, de certa forma, novo, onde a gente tem que agregar mais, né? E trazer muito mais conhecimento e trazer muito mais informação. E a ciência vai fazer com que esse mercado cresça ainda mais, cada vez vão se desenvolver novos produtos. Certeza, e hoje a gente vê assim, nas consultorias, então quando eu vejo muito isso no trabalho que eu faço com as consultorias, os produtos hoje, né, tem muito fitoquímico. Então, o diferencial daquele alimento funcional, que simplesmente por si só era um alimento funcional, hoje as indústrias que trabalham com alimentos mais saudáveis procuram agregar os fitoquímicos sempre. Os fitoquímicos vêm das plantas, né? Então, com essa característica de um alimento, né, normalmente, que tem essa funcionalidade e que tenha um propósito a mais dentro dessa relação da saudabilidade. Isso é fantástico. Então, quando você pensa em todos os segmentos, a fitoterapia está envolvida hoje com uma preferência, né? E uma escolha que deixa a gente cada vez mais feliz. E a gente está num meeting de nutrição estética. E eu acho que a fitoterapia também tem muito a contribuir com a nutrição estética, com a beleza, com esse conceito win-out, né? Exato, exato. Então, os farmacêuticos, por exemplo, trabalham muito, e os médicos, a relação do out, né? Na relação tópica. Então, e não só na farmácia magistral, na elaboração de cremes, de géis, nessa questão do uso tópico da fitoterapia agregada à cosmética e à estética. Mas a indústria trabalha muito, né? Hoje a gente vê grandes marcas internacionais que tem lá dentro o chá branco, as catequinas, os polifenóis, o resveratrol. Então, assim, a proposta dentro do fotoenvelhecimento, né, de diminuir essa correlação de fator de risco, está totalmente voltada à fitoterapia. Então, grandes marcas trabalham esse diferencial dos fitoterápicos dentro dos potinhos, né, não só para a questão estética de embelezar a pessoa, mas na relação de um envelhecimento saudável. Isso é muito legal. Por isso que eu falo, o mercado da fito, e foi essa a nossa visibilidade, é fantástica, cada vez maior em todos os segmentos, né? Então, as marcas de cosméticos estão trabalhando isso também de uma forma bem importante. Legal, muito obrigada pela entrevista, Lu. Imagina, eu que agradeço. Olha o meu livro, hein, pessoal? Lançamento do livro Pode foi falar. ontem. O livro A Fitoterapia na Saúde da Mulher. A primeira parte, logo a gente vai lançar a segunda parte, mas é um livro maravilhoso que tem, vocês viram que eu usei maravilhoso o tempo todo, certo. Tudo é maravilhoso, Se a gente não pessoal. gostar do que a gente faz, quem é que vai gostar? Tudo é maravilhoso, tudo foi maravilhoso, só tenho a agradecer, gratidão eterna. E assim, o que aconteceu ontem foi muito legal, as pessoas buscando o livro,
querendo saber mais nessa relação da fitoterapia funcional, né? Na aplicação, na prática clínica no consultório para suas pacientes. Então, ali tem estética, doenças crônicas, obesidade, ali fala sobre a importância da detoxificação hepática, um capítulo que fala sobre os ciclos hormonais, os ciclos de vida da mulher e um pouquinho sobre câncer. Então, ali tem muita coisa, muita bem informação, abrangente, bem didática. Então, essa foi a parte 1, aguardem a parte 2 com a cronobiologia, com doenças autoimunes e a gastronomia. Previsão de lançamento? A gente quer ver se consegue fazer isso até outubro. Outubro, então. Outubro, a gente quer lançar a parte 2, tá Legal. bom? Mas, gente, seguinte, trazendo aí novidades, né? Vamos desmembrar do Nutrição Estética e para ser um evento, então, para abranger tudo isso que a gente falou hoje. Esperamos vocês, né, no 2020. Isso aí, 2020, isso aí. Beijo, obrigada.